Meus irmãos, eu saúdo todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom, nós estamos já no nosso primeiro culto, no nosso primeiro momento no ano de 2021. Como o ano de 2020 passou depressa, não é verdade? E graças ao Senhor nós estamos aqui, nós estamos reunidos, nós estamos juntos e temos motivos para agradecer ao nosso bom Deus. Já passamos aí pelas festividades, é provável que você ainda esteja aproveitando dias de descanso, né, ou não, talvez você esteja ainda completamente cansado no seu trabalho. Pode ser que você esteja na sua casa, ou pode ser que você esteja viajando, né? Nós aproveitamos já os nossos queridos, a nossa família. Tomara que você tenha tido oportunidade de rever, né, pessoas que você ama, por ocasião do Natal, por ocasião da virada do ano. E neste nosso primeiro culto virtual, lembrando que neste mês de janeiro o Conselho da Igreja Presbiteriana Getsemane decidiu, por conta de tantas variáveis que nós já explicamos em vídeos internos dos nossos grupos do WhatsApp, nós teremos apenas encontros virtuais. Eu gostaria de meditar juntamente com você em um texto que de fato ele dá um direcionamento para nós, para esse ano novo. O que falta será para as nossas vidas? O que falta para mim? O que falta para você? Para de fato nós andarmos os caminhos que Deus tem para nós. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16, o texto do jovem rico. Texto que Deus colocou na minha mente, eu tenho meditado nele e eu tenho certeza que existem lições preciosas, né, em um texto tão conhecido, que servem também como norte, como uma direção de Deus para as nossas vidas, um direcionamento dele para nós. O texto diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. É interessante que quando Jesus, nos evangelhos, ele tem encontro com pessoas, muitos encontros transformam a vida das pessoas. Por que eu digo muitos? Se você olhar para Jesus no seu ministério terreno, certamente ele passou por muitos enfermos. Ele curou todos? A Bíblia não diz que ele curou todos. Mas todas as pessoas olhavam para Jesus e saíam diferentes do que elas eram antes. Eu gosto muito de Mateus, já disse inúmeras vezes aqui, quando Mateus ele destaca grupos de pessoas específicos em relação a Jesus. Você sempre tem passagens dizendo, por exemplo, lá no Sermão do Monte, um grupo é a multidão, outro grupo são os discípulos. E tem um terceiro grupo ainda que são pessoas específicas que têm encontros com ele. Você tem o jovem rico, você tem a mulher samaritana, você tem tantas outras pessoas, né? O cego de Jericó. Você tem pessoas que tiveram as suas vidas completamente transformadas. Em Marcos, o relato daquela mulher que tinha um fluxo contínuo há 12 anos e ela toca nas vestes de Jesus e a vida dela é transformada. E aí, quando eu pensei nesse texto aqui, pensando no ano de 2021, eu fiquei meditando na seguinte questão: o que falta para mim para ser um homem mais dedicado na obra de Deus? O que falta na minha vida? E aí, meus irmãos, nós temos algumas similaridades entre nós e o jovem rico e algumas diferenças, né? E aí eu gostaria que a gente pensasse nisso. O texto diz que quando este jovem se aproxima de Jesus, certamente Jesus ali já era uma figura conhecida, e ele vem respeitosamente, né, se aproximar de Jesus, e no verso 16 ele pergunta: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Se ele chama Jesus de mestre, é porque ele já conhecia um pouco acerca da história daquele homem que nós sabemos que é o Logos Divino, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E ele certamente também era um conhecedor da lei. Aí nós já temos uma similaridade.
Nós temos uma ideia de quem é Jesus e nós também temos o conhecimento da lei. É certo que aqui o jovem está fazendo referência à Torá, né? A lei, a Bíblia judaica era todo aquilo que nós conhecemos como o nosso Antigo Testamento. E fazendo ainda referência à lei, ele deveria estar fazendo referência aos livros de Moisés, aos livros da lei, né? A Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o judeu, ele tinha muito a percepção de observar ali, e observar no sentido de guardar, de cumprir toda a palavra, né? E ele está chegando com muita autoconfiança, no sentido de que é claro que eu vou me aproximar de Jesus, afinal de contas eu cumpro a lei. E quando eu penso nisso, eu já fico refletindo na minha própria caminhada. Eu queria que você refletisse na sua. Se é similar o fato de, assim como esse jovem, nós temos o conhecimento da lei, nós conhecemos a palavra, será que se estivéssemos na frente de Jesus, nós teríamos condições de dizer: mestre, tudo isso eu tenho feito? Aqui o texto não diz em Mateus, mas em Marcos e em Lucas, ele diz que ele faz isso, ele guarda desde a sua juventude. Aqui em Mateus capítulo 19, verso 20, ele responde assim: tudo isso eu tenho observado, que me falta ainda? Mas depois você lê nos outros evangelhos: mestre, desde a minha juventude eu tenho feito isso, o que me falta ainda? Ele não tinha a convicção de que é impossível o homem guardar toda a lei. Alguns teólogos, quando tratam da Torá, eles vão dizer que nós temos ali mais de 600 leis, e para muitos isso é uma prova clara de que é humanamente impossível uma pessoa cumprir tudo. Por isso que Jesus vai dizer: se alguém guarda tudo, pensa guardar tudo, mas tropeça em um ponto, ele se torna culpado de toda a lei. É impossível, é humanamente impossível nós cumprirmos toda a lei. Eu vou dar um exemplo para você. Nós vivemos uma sociedade onde o sexo é completamente banalizado, onde muitas vezes a mulher ela é simplesmente uma figura de um objeto de desejo, né? Até alguns anos atrás daria para dizer que é só mulher, mas hoje também o homem, né, na figura masculina, na figura do corpo, de um corpo forte, de um corpo bonito, bem definido, é uma figura de desejo. E aí a gente vive baseados ainda naquela falácia: eu tenho o direito de ser feliz, então se a minha esposa não me satisfaz, eu procuro satisfação em outra mulher. São essas as normas da sociedade. E Jesus ele vai dizer no Sermão do Monte que vocês ouviram o que foi dito na lei, né, que nós não devemos cometer adultério. Eu, porém, digo a vocês: se um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, ali ele já cometeu pecado. Né? Em relação também ao homicídio, ou vocês ouviram o que foi dito: não matarás. Eu, porém, digo: se você odiar o seu irmão, do seu coração você já matou. E quando a gente olha para essas palavras de Jesus, nós percebemos que é humanamente impossível nunca um homem olhar para uma outra mulher e ali lutar para que não nasça um desejo pecaminoso. Assim também uma mulher em relação ao homem. Eu não conheço uma pessoa que nunca odiou alguém a ponto de querer matar. Você pode pegar a pessoa mais dócil do mundo, em algum momento ela já sentiu raiva de alguém. Então, esse aspecto da lei mostra para nós o quanto nós precisamos de Jesus, o quanto nós precisamos dele, porque na verdade é como ele diz no Evangelho de João: ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Então, similaridade com o jovem rico. Nós temos o conhecimento da palavra, mas pensando no ano de 2021, que tal você dizer o seguinte para você mesmo: eu preciso observar mais no sentido de cumprir mais a palavra. E aí, meu irmão, é uma reflexão muito pessoal que cada um de nós tem que fazer. Existe alguma área da minha vida onde Jesus ainda não é Senhor? Existe algum aspecto da minha vida? Existe alguma atividade que já se tornou ali um hábito pecaminoso? Algo que eu preciso mudar? Pela graça do Senhor, nós fazemos parte de uma igreja que, assim como todas as igrejas locais do mundo, elas carecem demais da graça, porque igreja é composta de pessoas, de homens e mulheres, e que ainda são pecadores. Nós ainda cometemos pecados. Algumas pessoas muitas vezes se afastam da igreja porque elas... eu já ouvi conversas, você já deve ter ouvido, no sentido de que eles são incoerentes, eles são hipócritas, porque a Bíblia diz uma coisa, mas eles não cumprem a Bíblia. E aí, abre parênteses, uma coisa é ser conivente com o pecado, outra coisa é lutar contra ele.
né? Eu saber que determinada ação é pecaminosa não é uma segurança no sentido de que eu nunca vou cometer aquele pecado. E ainda a gente precisa entender que muitas vezes, irmãos, nós vemos irmãos nossos queridos que caem em pecado, que caem em tentação, que erram, que pecam, e a gente tem que tomar cuidado para, ao invés de simplesmente dizer, olha, você viu lá o irmão? Olha, ele pecou, né? Olha, ele não presta. Não, a gente precisa muitas vezes fazer em primeiro lugar com que essa pessoa ela entenda o pecado que ela cometeu e proporcionar, né, cura, proporcionar transformação na vida dela, para que ela não se acomode com o pecado. Então a gente precisa entender isso. E isso tudo é a observação da lei, ou seja, é a gente olhar para a palavra que ensina sobre amar o próximo, que ensina sobre a questão do perdão, que ensina a gravidade do pecado. Tem igreja que não prega mais sobre isso, porque as pessoas já estão tão cansadas. Mas observar a lei significa a gente ter um conhecimento amplo e olhar para Jesus e perceber o que precisa mudar na minha vida. É muito interessante ainda que quando o jovem ele dá essa resposta para Jesus, mestre, tudo isso eu tenho observado ainda, que me falta ainda, o verso 21 nos mostra como Jesus nos conhece. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O verso 21 ensina algumas questões para nós. Em primeiro lugar, o Senhor nos conhece profundamente. Eu tenho certeza que Jesus olhou para aquele jovem e Jesus é aquele que ele tem a capacidade de sondar a nossa mente e coração. Outros textos dos evangelhos mostram isso. Quando Jesus se reunia perto de multidões e ali estavam os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, essênios, escribas, Jesus muitas vezes sabia o que eles estavam pensando acerca dele. Jesus tem essa capacidade, porque ele é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. E ele olha para aquele jovem e ele sabe que, na verdade, o que guiava a vida dele, o que era o objetivo principal dele, era a sua riqueza. E aí outra lição para nós. Como nós temos vivido até hoje? Nós podemos dizer que, de fato, o Evangelho de Jesus nos transformou a tal ponto que nós entendemos, assim como eu sempre menciono o Salmo 16, outro bem não possuo, Senhor, senão a Ti somente. Será que eu posso dizer isso, assim como o nosso irmão Davi disse? Será que eu posso dizer, Senhor, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, olha, eu fui transformado de fato a ponto de enxergar, de entender que o Senhor é o meu bem mais precioso. Agora, se a gente diz e a gente responde sim, eu tenho condição de dizer isso, faço outra pergunta. A nossa agenda mostra que as nossas prioridades de fato estão centradas em Jesus Cristo? Ou assim como aquele jovem, a nossa agenda está centrada nos nossos desejos, nas nossas posses, nas nossas atividades, na nossa profissão, na nossa família, ou seja, em outra coisa qualquer que não seja o Senhor e o seu reino? Olhar para a Escritura, olhar nesse ano de 2021, nesse ano que está começando agora, e dizer, Senhor, eu quero viver centrado no Senhor e na Tua vontade, significa a gente fazer a oração do Pai Nosso que diz, venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade. Ou seja, significa nós olharmos para o Senhor e orarmos e agirmos no sentido de que o nosso desejo, aquilo que move a nossa energia, aquilo que move as nossas pernas, que nos faz andar direcionados, é o reino do Senhor. Nós temos o desejo de que o reino dele cresça. Nós oramos para que a nossa igreja cresça, para que as cadeiras que estão vagas nos nossos cultos sejam preenchidas. Nós estamos, irmãos, de fato trabalhando para o crescimento da igreja? Ou a gente ainda pensa, isso é trabalho do pastor e do conselho? Então esse texto do jovem rico, ele mostra para nós essas lições. E ainda no verso 21, se em primeiro lugar o texto nos mostra que Jesus nos conhece profundamente, muitas vezes a gente fala de discipulado, mas olha que interessante. A resposta de Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, até aqui a gente percebe como Jesus nos conhece, como ele sabe que muitas vezes existem coisas atrapalhando, né, a realização da obra que ele tem para nós. E aí depois ele diz o seguinte, depois vem e segue-me.
E o que isso significa? Que para seguir a Jesus a gente precisa consertar as coisas. Que se você de fato desse ano de 2021 quer seguir a Jesus, a gente precisa, meus irmãos, fazer a mesma coisa, seguir o mesmo conselho que ele dá para esse jovem rico. Ou seja, em primeiro lugar, resolva na sua mente, no seu coração, é o que Jesus está dizendo para nós, as suas prioridades. Em primeiro lugar, meus irmãos, você precisa ter, na minha pessoa, a prioridade da sua vida. Aí você vem e me segue. E aí muitas vezes nós ficamos frustrados, porque entra ano, sai ano, e a gente diz o seguinte: eu queria ser uma pessoa completamente mais próxima de Jesus, mas eu não consegui. E muitas vezes é por isso, é porque nós temos outros planos, é porque nós temos outras prioridades. E aí, uma diferença entre o jovem rico e nós. Nós não precisamos, o texto não está ensinando que nós devemos abrir mão de tudo que nós temos. Ou seja, se você conseguiu já juntar aí um certo patrimônio, aí eu preciso dar ele todo aos pobres e eu preciso aí depois seguir Jesus. Não. Quando Jesus ele dá essa resposta para esse jovem, que alguns historiadores vão dizer que não era tão jovem, a gente tem ideia de jovem adolescente, tinha mais ou menos a minha idade, na casa dos 40 anos. Eu sei que eu não pareço, mas eu já cheguei, já estou na casa dos 40 anos. Mas muitas vezes existem pessoas que elas estão tão arraigadas naquilo que elas conseguiram, e aí agora as pessoas leem um texto desse e pensam: poxa vida, então para seguir Jesus eu tenho que abrir mão de tudo isso. Não, você não precisa abrir mão. Mas você pode fazer desse patrimônio que você já juntou um meio que vai possibilitar você estar mais envolvido na obra. Deus tem te abençoado financeiramente, então seja generoso nas ofertas e nos dízimos. Não seja uma pessoa mesquinha, não seja aquela pessoa que entrega o dízimo com dó. Senhor, eu podia fazer uma prestação com esse dinheiro aqui. Não, seja generoso. Deus tem te abençoado, meu irmão. Você tem tido um certo conforto na tua vida? Então abra a sua mão, abençoe a igreja, abençoe o povo, para que a igreja tenha condições, de fato, de abençoar outras pessoas. Seja abençoador. Coloque isso como meta para o ano de 2021. Mas a gente precisa observar o versículo 21. Será que algo tem me atrapalhado de ser o homem, de ser a mulher que Deus quer que eu seja? O que é isso que tem me atrapalhado? Muitas vezes eu vou abrir o coração com vocês aqui. Como homem eu gosto de algumas áreas, algumas questões. Eu gosto muito de música e todo instrumentista fica completamente perdido quando entra numa loja de instrumentos. Nós ficamos como crianças. Uma outra área que eu gosto é a área de carro, então carro, motor, essas coisas. Eu sei que tem irmãos que, assim como eu, gostam. Outros gostam de tecnologia, o último modelo de notebook que saiu, o celular. As irmãs gostam muitas vezes de roupas, de coisas. E não tem problema a gente gostar dessas coisas. O problema é quando a gente foca demais, excessivamente nisso. Porque focar excessivamente em algo que não seja o reino de Deus e a sua justiça significa que nós estamos focando menos no reino de Deus e na sua justiça. O texto não está dizendo: venda tudo que você tem. Eu não prego isso, porque isso não é o que o texto está dizendo. Mas o que fica claro para mim é essa ideia de que se eu quero ser um homem, e se você, minha irmã, quer ser uma mulher abençoado e abençoador, nós devemos dizer para a nossa própria vontade: olha, cada uma de vocês o seu devido lugar. A prioridade da minha vida é o meu Salvador. É isso que tem que guiar as nossas vidas. Daí eu sempre digo, a igreja é uma bênção, porque a igreja é um instrumento de Deus que toda hora vai ali puxar a nossa orelha, toda hora vai pegar no nosso ombro, vai nos direcionar. Escuta, olha, você está indo para o lugar errado. Volta, o foco é aqui, você está indo para lá, você tem que vir para cá. Então a igreja é abençoadora nesse sentido. Então a gente precisa entender isso. Depois então é que Jesus vai dizer, depois de você resolver essas questões, aí você vem e me segue. E aí o verso 22 diz que, e nos ensina também o que não deve acontecer. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aqui é um grande momento de atenção, porque pode ser que você não tenha muitas propriedades, pode ser que tenha. Eu conheço irmãos que no domingo, quando eles podem, eles estão na igreja. Mas eles, na maioria das vezes, eles não podem, porque eles têm que cuidar
das suas propriedades, e algumas são imensas. Não estou fazendo referência a ninguém da nossa igreja local, né? Mas irmãos que fazem parte da mesma igreja que nós fazemos, a igreja de Cristo, mas que precisam ouvir esse texto aqui. Por quê? Porque estão perdidos, estão muito afastados da vontade de Deus, estão muito distraídos. Talvez a melhor palavra aqui seja distraído, distração. Distraídos com coisas que são passageiras e deixando de se aprofundar em um relacionamento mais sadio com Jesus Cristo. O jovem rico, ele perdeu essa oportunidade. Que você não perca nesse ano de 2021 a oportunidade de colocar cada coisa no seu devido lugar. De fazer o seguinte: Senhor, Tu és o meu maior tesouro, outro bem eu não possuo senão a Ti somente. Que a gente possa chegar no final deste ano de 2021 e dizer o seguinte: Senhor, este ano eu cresci na graça e no conhecimento do Senhor. Eu estou mais envolvido com o Teu reino e com a Tua justiça. Eu estou, de fato, entendendo que coisas passageiras, elas não devem ser a prioridade da minha vida. E quando eu digo coisas passageiras, irmãos, nem bem, incluso também a questão da nossa alegria, a questão da nossa satisfação de ter as coisas, a questão também do nosso conforto. Tudo isso é passageiro. O Senhor está renovando mais uma fase nas nossas vidas, nos permitindo mais um ano, mais um ciclo que se renova, e que nesse novo ciclo nós sejamos homens e mulheres dedicados. Que a Igreja Presbiteriana Getsemane seja uma igreja dedicada no reino de Deus e na sua justiça, para que de fato nós entendamos o que o Senhor Jesus disse, e todas as coisas que nós temos necessidade serão acrescentadas. Que a nossa ação seja diferente do jovem rico. Ele teve um encontro maravilhoso com o próprio Cristo ali na frente dele, que sondou a sua mente e coração e diz assim: olha, você precisa abrir mão daquilo que está te atrapalhando, de ser a pessoa que o Senhor deseja que você seja. E o verso 22 diz que ele não entendeu e ele perdeu uma grande oportunidade. Que nós não percamos essa oportunidade nesse ano de 2021. Encontro com Jesus você já teve. Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. O que acontece é que muitas vezes eu e você, nós podemos estar distraídos, como muitas pessoas estão. Que o Senhor nos livre disso. E que eu e você, por onde andarmos, possamos levar o bom perfume de Cristo, possamos abençoar vidas. E que tudo isso seja para a honra e glória dele. Obrigado, Senhor, por mais um ano que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor tem sido generoso. Obrigado porque a tua graça, Pai, a nós basta. Obrigado que o Senhor tem nos abençoado, tem permitido com que de fato, Senhor, nós possamos repensar a nossa caminhada e que assim como Davi, Pai, nós possamos entender que o Senhor é o nosso bem mais precioso. Outro bem nós não possuímos senão ao Senhor. Obrigado que o Senhor a cada um de nós, ó Pai, nos permite gostos, nos permite sermos, ó Pai, como nós somos, mas que nada nos domine. E que nós estejamos, ó Pai, nos caminhos do Senhor, nos caminhos que o Senhor tem para nós. Que sejamos homens e mulheres, verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós, povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Feliz 2021, que Deus te abençoe, que você possa refletir nesse texto e que você seja muito usado para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe.